Oi, gente, boa tarde. Estamos aqui ao vivo hoje nessa sexta-feira de Páscoa, na Sexta da Paixão, feriado. Quando eu marquei essa live na semana anterior, marquei essa semana de lives, aí nem tava esperando, né, por esse feriado, essas semanas aí tão loucas que a gente tá tendo, né, não tá podendo viajar. Então acabei fazendo esse compromisso para hoje na sexta, mas resolvi manter, como a semana tem sido um sucesso. Tô só esperando aí o Instagram avisar para as pessoas que a gente tá aí ao vivo. Vou enviando aí aviõezinhos. Eles estão chamando aqui pessoas, né, para poder entrar. Dá um tempinho aí na música. Mas cumprimos aí com o nosso compromisso. Eu agradeço a quem puder entrar, quem estiver entrando, para acompanhar com a gente. Eu vou ser breve. Oi, boa tarde. Estamos aí esperando um pouquinho o Instagram avisar as pessoas que a gente está entrando. Hoje é sexta-feira de feriado. Quando eu tinha marcado essa live, né, eu não tinha me dado conta que hoje seria feriado, enfim, mas como eu já tinha feito o compromisso, a gente está aí mantendo com a agenda, já que a semana também foi um sucesso. A maioria das pessoas ontem que estavam na live preferiram que a gente continuasse hoje. Enquanto isso, o Instagram está aí avisando. Hoje o conteúdo é reformar ou construir, para quem tem dúvidas. Mas como hoje também é feriado, eu vou deixar, né, como eu tenho feito durante essa semana, vou deixar gravada aí no IGTV, tá bom? Mas vamos lá, vamos começar a iniciar o nosso vídeo. Agradeço aí a todos vocês. Mandaram perguntas também, teve gente que já mandou pergunta, mas acredito que não possa estar presente agora no momento. Mas enfim, serei breve. Oi, Pati! Rafael Cássio, tá pausando? Será que tá pausando? Obrigada aí pelo aviso, já sei o que eu vou fazer. Acho que agora vai ficar 10. Pois é, tô em casa, né? Hoje eu já não tenho a mesma internet que eu tenho lá no escritório, né? Então, melhorou? Oi, bonita. Então, vamos dar sequência aí. Melhorou a transmissão da internet? Alguém pode me dar tá pausando? Continua pausando? Não? Então tá jóia. Vamos continuar aí. Tá pausando, Pati? A internet tá tendo problemas? Eu vou falar continuamente, né? E se tiver algum problema aí na transmissão, vocês me avisem, por favor. Tá? Porque eu tô sem a minha internet power lá no escritório, a internet é muito melhor, né? Então a gente consegue aí ter mais agilidade com isso. Ok, vamos continuar. Então, o assunto de hoje é sobre reformar ou construir, né? E algumas pessoas, né, têm dúvidas nesse momento tão crucial quando vai comprar um apartamento, tá? Ou vai comprar uma casa, ou ela pensa em comprar um terreno, ela ainda fica em dúvida, né, do que vai ser mais vantajoso para ela. Então hoje, na verdade, vai ser muito mais um bate-papo para a gente poder sanar essas dúvidas, né, esclarecer, trazer conhecimento, trazer consciência para você do que é mais importante, tá joia? Então, com relação a reformar, né, existe a crendice que pode ser que saia mais barato, tá, a reforma. Na verdade, a reforma, dependendo, tá, do valor do imóvel, dependendo do valor, né, que esse imóvel tem para você, tá, principalmente eu falo valores emocionais, tá, que as pessoas têm com determinada localização, vizinhança, ou até mesmo a casa, né. Então, se for valor emocional que a pessoa tem com relação ao imóvel, obviamente, se ela tiver o dinheiro, vai valer a pena, tá? Com relação também a dimensões dos imóveis, que hoje os apartamentos mais novos, eles estão cada vez mais menores, tá? E os apartamentos antigos, aqueles de mais de 30 anos atrás, eles são realmente maiores. Então, para quem quer morar em grandes centros urbanos,
tá mais próximo, né, da região urbana e quer morar num apartamento maior, então obviamente ele vai pensar mais em optar por uma reforma, tá? Em uma reforma de grande escala. Por quê? O que a gente tem que pensar nisso? Pensar que aquele imóvel mais antigo, ele vai ter que sofrer aí, principalmente os que têm 30 anos, 20, 30 anos, tá, de idade aí, ele vai ter que sofrer uma reforma das instalações elétricas e hidráulicas, tá? A gente vai ter que fazer uma revisão completa disso, ou seja, a gente vai ter que provavelmente demolir, tá? E reconstruir, fazer novo. Outro ponto, né, as instalações desses prédios mais antigos normalmente não conta com área técnica, tá, para ar-condicionado, então normalmente é ar-condicionado de janela mesmo, ou a gente vai ter que arrumar, né, adaptar algum lugar nesse imóvel para poder estar colocando esse sistema de condensador do split, tá? Fazer uma adaptação aí na varanda e deixar isso aí de forma bonita e agradável, né? Já que aquilo faz um barulho e transmite calor para dentro da casa. Então são situações que você deve estar ciente, né? Antes de reformar um imóvel, que você vai ter que enfrentar, tá? Principalmente se ele for muito mais antigo aí, de 20, 30 anos, tá? De idade. Então são adaptações que são necessárias fazer, tá? Outra coisa, por exemplo, eu quero reformar uma casa, tá? Que a gente está falando agora de reforma, quando que é viável. Uma casa, você vai ter que pensar que você vai ter que fazer aquilo ali 2 vezes, né? Vai ter que quebrar, por exemplo, eu preciso trocar as janelas, modernizar. Eu vou ter que quebrar aquilo ali e fazer novamente, ou seja, é trabalho em dobro, tanto para mão de obra quanto para quem vai estar planejando, porque já que a gente vai ter que fazer, né, a medição completa, verificar como que estão as instalações, verificar se aquela construção ela está saudável, tá, para poder estar recebendo aí a família. Então são coisas que você tem que pensar. Reforma é um trabalho em dobro. Então se você está pensando, eu vou querer reformar porque é mais barato, vou comprar aquele imóvel porque ele está baratinho, ele cabe no meu bolso, eu vou reformar, vai ficar muito mais barato. Obviamente, tá? Depois que você reforma esse imóvel que ele é mais antigo, uma vantagem que isso tem é que ele fica muito mais valorizado. Ou seja, até você consegue, né, rever esse valor. Tá? Muitas pessoas que reformaram depois tiveram as casas, né, ou apartamentos muito mais valorizadas, porque chega um ponto, né, que se torna complicado. Muita gente não quer reformar, não quer ter esse dissabor de estar tendo que pesquisar, tá fazendo projeto, enfim, são essas coisas que você deve pensar quando você opta por reformar um imóvel, tá? Não é tão simples assim quanto se pensa, é muito mais trabalhoso. Uma casa, ela tem por exemplo, você vai construir uma casa nova, você vai ter um tempo maior, tá, de trabalho, de acompanhamento, sabe, nesse trabalho. Porém, esse trabalho ele é mais prazeroso, já que a gente vai seguir, né, o projeto à risca. Obviamente, imprevisto pode acontecer, mas muito mais com prazos, tá, do que com relação a uma obra de reforma, onde a gente vai encontrar, a gente vai imaginar fazer um planejamento dessa reforma, mas quando eu quebrar, né, obviamente imprevistos acontecerão, principalmente com o que você pensava, eu não vou precisar reformar, né, essa parte ali, aí de repente acontece de você encontrar algo no caminho, uma instalação que está mal feita, um quadro de energia que você precisa fazer, que tem um custo muito alto, um revestimento, né, que você não imaginava ter que quebrar e ele tá ruim. Então são imprevistos de tempo, né, que você imagina investir, e também imprevistos financeiros, que no meio do caminho você pode ter que ir lá e ter que comprar novamente, né, materiais, e ter esses imprevistos, que em reforma acontece bastante, tá? Então é um trabalho que a gente precisa ter muito mais paciência. Então é isso que você deve levar em consideração. Mas como a gente estava falando, né, a gente faz sempre um preparo emocional também com o cliente antes dele reformar, que a gente fala, você deve saber que você vai ter imprevistos nessa obra,
A gente já dá uma abertura do que pode acontecer, mas obviamente a gente não tem bola de cristal e não sabe de tudo. Mas a gente já deixa essa preparação aí que pode acontecer essas coisas, tá? Por exemplo, reformar, se você gosta muito daquele local, né, daquela instalação, como eu falei, você tem um valor emocional naquele lugar, só não vale a pena reformar, né, ao invés de fazer de novo, se tiver abalos estruturais muito grandes, né, porque aí você já está colocando a sua vida em risco. Então é algo que você deve ir mais para frente, tá se retirando realmente do imóvel, e se tiver esses abalos aí muito grandes, tá fazendo um reforço, tá? A não ser que ele seja seu, você pretende passar para frente, não quer demolir ele. Aí tô vendo um comentário aqui: em apartamentos antigos essas surpresas devem ser bem comuns, especialmente em imóveis de algumas construtoras. Sim, nos apartamentos antigos é muito mais comum acontecer esses imprevistos, tá? Mas nos novos também pode acontecer. Já aconteceu uma vez, né, várias vezes, aliás, uma vez não. Já aconteceu comigo, né, de a gente acompanhar o planejamento, o as-built, né, é o que eles fazem, um mapa da obra de como foi executado, cano. Enfim, já aconteceu comigo de eu imaginar que ali tinha uma coluna hidráulica num lugar, aí fiz um planejamento do nicho para poder reformar, e na verdade a coluna hidráulica ela não estava ali, né? Eu não estava contando com isso, com esse acontecimento, e tive que rever o projeto, enfim, de última hora. Então esse foi um imprevisto, foi uma surpresa muito grande, aí dá aquele mini infarto momentâneo que eu falo, a gente fica assustado, mas depois a gente consegue contornar tudo. Tá? Então isso são coisas para atentar que acontece no momento de fazer uma reforma, tá? Deixa eu ver aqui, acho que tinha alguma pergunta. Já tinha umas perguntas aqui nos stories. Você, como arquiteta, prefere trabalhar com apartamentos novos e menores ou os antigos e maiores? Aí eu falo, né, obviamente se eu fosse optar, eu tenho uma família muito grande, eu prefiro optar por morar num grande centro urbano, né, mas eu tenho pouco dinheiro para comprar no momento o imóvel, né, talvez você vai comprar com um tempo anterior, aí e pretende reformar depois, tá, ter mais verba para poder reformar. Então, né, nesse caso, eu acho que se torna muito melhor para quem é proprietário, né, porque ele quer morar num grande centro urbano. Isso, mas porém, contudo, todavia, quando você adquire um imóvel desse muito antigo, observações que você tem que ter é como que é aquele condomínio, né? Se tem muitos condôminos que moram lá, se tem muita gente que está morando de aluguel, se os condôminos estão pagando o condomínio em dia, para você também não ter surpresa, tá? Com a manutenção desse condomínio. Então são coisas que você deve pensar se você vai investir num apartamento desse, se esse condomínio não funciona de forma saudável, tá? Tem até lá na Praia da Costa, onde era farmácia, teve pessoas que moravam ali, né, e simplesmente hoje virou um prédio comercial, as pessoas foram abandonando, ou seja, aí você tem que verificar também essas coisas, tá? Isso é importantíssimo. Se aquele imóvel ele vai para frente ou não, né? Então você vai ter um gasto aí muito grande com reforma e modernização, e de repente aquele prédio ele já não cabe, não pertence mais àquele espaço urbano, tá? Então não sei se isso ajudou. Deixa eu ver aqui, tem mais perguntas. Eu acho que eu acabei falando aqui quais as maiores implicações existe uma reforma, mas eu vou responder. As maiores implicações que existem numa reforma é imprevisto, né? Que a gente tem que saber que ao você fazer uma reforma, você vai ter que lidar com esses imprevistos, de ter um gasto repentino com coisas que você não estava imaginando, tá? Principalmente de material e principalmente de mudanças mesmo de planejamento, porque nem tudo a gente consegue
consegue, sabe, visualmente, tá, determinar antes no projeto. Então, a maioria das coisas a gente consegue visualizar, né, de forma estrutural, com laudos, enfim, a gente consegue imaginar, mas obra sempre tem imprevisto, um gastozinho a mais, você vai descobrir que naquele lugar tinha um vazamento. Então são imprevistos que você vai ter que ter a paciência, né, o entendimento que você vai ter que lidar com isso. Acho que tem outra pergunta aqui. Aí ele fala aqui sobre uma casa nova, né? Acabo de comprar uma casa nova. Opa, eu fiz errado aqui. Não estava sabendo compartilhar. Acabo de comprar uma casa nova, mas ela precisa ficar do meu jeito. Uma casa nova, por exemplo, um imóvel que ele já é novo, né? Ele vai ter muito menos implicações aí de obra, né? Porque ele está novo. Então essas revisões aí que eu falei que imóvel antigo precisa ter, você já está esperando, né, que você vai ter menos dor de cabeça com isso. Então vai ser mais assim coisas, detalhes inerentes a você acertar uma tomada, né, colocar ela num ponto adequado para o novo layout, né, já que é um projeto personalizado que você vai fazer. Então adequar, né, essas tomadas à realidade, iluminação. Então são coisas assim já para deixar do seu jeito. Obviamente você não vai fugir, né, de ter que refazer coisas, tá? Por exemplo, as construtoras hoje entregam um acabamento de banheiro, né, e de cozinha muito simplificado, né, muito simplista, até já prevendo que essas pessoas vão mudar esses revestimentos. Então você tem que ter ciência que você vai, lógico, a gente tenta aproveitar o máximo das coisas, mas tem coisa que já não é viável, até devido à região. Por exemplo, um apartamento numa região muito nobre, tá? Você não justifica você investir um valor inicial, né, e não fazer melhorias para poder aquele lugar ele ficar mais adequado com a região. Então essas coisas você deve pensar que mesmo você comprando um imóvel novo, você vai ter gastos sim para reformar, até porque você vai ter uma marcenaria para fazer móveis, iluminação, tá? Então é um investimento que você tem, mas é um investimento obviamente muito menor do que com um imóvel antigo. Aí tá aqui, qual a vantagem em reformar? A vantagem em reformar, como eu havia falado, né, de você ter, no caso, um imóvel que ele tem uma valorização, né, de localização grande, né, isso vai trazer facilidade para o seu dia a dia, né, de estar próximo ao local de trabalho, de você estar próximo, né, a supermercados, enfim, serviços, né, que vão te atender no dia a dia. De repente ele tem uma boa insolação, tá? Ele tem janelas grandes que hoje em dia os apartamentos não têm. Ele é um apartamento maior, tem uma cozinha maior e que vai nos possibilitar aí a ter uma diversidade projetual maior. Então, nesse momento se torna vantajoso, sim, tá? Mas sempre pesquisando aí como que tá a qualidade do condomínio que você vai participar. Deixa eu ver aqui. Acho que foi isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Mas enfim, construir novo, né? Hoje em dia o que demanda assim, mais cuidados, né? A gente tem mais dificuldades hoje de construir novo, é porque nos grandes centros urbanos a gente não está tendo mais quantidade de terreno, né? E esses terrenos, quando eles estão nos grandes centros urbanos, eles são muito caros, ou eles já estão, né, muito próximos aí de edificações verticais, que não torna, né, o nosso imóvel muito confortável, tá? Então, normalmente as casas hoje, os terrenos para se construir, eles estão um pouquinho mais afastados nos condomínios fechados. Aqui na Grande Vitória, né, a gente tem Jardins Venezas, Alphaville, já são lugares que já estão um pouco mais afastados. Então, de repente, para quem tem uma corrida, né, precisa correr mais aí no dia a dia, se torna um pouquinho mais complicado, mas para quem tem uma flexibilidade no horário, fazer uma construção nova, né, nesse padrão com segurança, se torna muito vantajoso. E outra coisa, tá, que é vantagem de construir novo.
Você compra um terreno, tá? Num valor, você constrói, né? Faz uma construção adequada, com um formato bacana que vai atender, né? Vai atender o seu gosto também e ao gosto de uma família. Esse valor dessa casa ele pode quase que duplicar, já vi casos de triplicar, né? Conforme o gosto que você faz. Mas enfim, então se torna vantajoso, principalmente para quem está buscando investimento, tá? Ter um retorno do valor financeiro que foi gasto. Então construir novo tem essa vantagem, né? Apesar de você vai pensar mais a longo prazo do que a curto prazo. Reformar você está pensando a curto prazo, né? Aquilo vai servir para você naquele momento, você vai usufruir. Já construir novo, né? Construir de forma adequada e bacana, você vai ter um imóvel, né? Que ele vai ser valorizado, né? Mas tem esses prós e esses contras que eu falei, né? De você ter um imóvel, reformar um imóvel ou construir novo. Reformar, a gente tem esses percalços, esses ossos que a gente tem que passar, mas também é muito bacana. Tá joia? Tem alguma pergunta aí? Agradeço a todos vocês, então, que estiveram aí comigo nesse feriado, tá? Como eu falei, a gente acabou marcando essa live anteriormente, né? Eu não pensei que seria feriado hoje, nessa semana de lives, mas eu mantive aí, né, com a agenda dessa semana e foi muito bom estar com vocês que participaram, tiraram esse tempinho do dia para estar aqui comigo e a gente trocou ideias aí maravilhosas, tá? E espero ter mais semanas como essas aí para fazer com vocês. Pretendo fazer mais lives, a experiência foi bem positiva, estar próximo de vocês e eu gostei muito, espero que vocês também tenham gostado, tá bom? Até mais, um bom almoço para vocês. Tchau, tchau.